Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Artificialidade Profunda. Hoje falaremos sobre mulheres na gestão do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, num período aí de 1953 a 2019. Um tema, nossa, super relevante, né? Vamos mergulhar um pouco em como é que foi essa participação feminina, ou talvez a falta dela, em cargos de liderança nessa instituição com tanta história. Exatamente. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num artigo acadêmico bem detalhado, sabe? Da Mariana Lucas Mendes e da Cristiane Maria Ribeiro. Uhum. Elas fizeram uma pesquisa profunda, pegando mais de 60 anos de história do campus. Desde lá do comecinho, quando era escola agrícola, em 53. E é bom colocar isso em contexto, né? Porque a educação profissional e tecnológica no Brasil, historicamente, sempre foi uma área, bom, com muito mais homens. Sim, total. Então, o que o artigo busca entender é justamente isso. Qual foi o lugar da mulher nessa história específica lá de Urutaí? Principalmente quando a gente fala de cargo de chefia, de gestão. Perfeito. Vamos começar então com o panorama que o estudo traz. A instituição mudou muito de nome, de estrutura, foi fazenda modelo, escola agrícola. Ginásio Agrícola, EAFUR, Cefet. Isso, até virar a IF Goiano, como a gente conhece hoje. Mas uma coisa que parece que foi constante, segundo o estudo, foi esse protagonismo masculino nos espaços de poder, né? Com certeza. Tanto que as primeiras servidoras mesmo, efetivas, só foram aparecer bem depois da fundação. O artigo aponta 1962. Exato, 1962, e eram pouquíssimas, né? Sim, 3 mulheres. Uma dentista, Uhum. uma professora e uma escriturária. Só essas 3. E olha que dado interessante, ou talvez impactante, né? Que o artigo traz logo de cara. Em toda essa história longa, de 53 até 2019, Sim. apenas uma mulher ocupou o cargo máximo lá, o de diretora-geral. Uma em mais de 60 anos. Quem foi? Foi a Sônia Xavier de Carvalho. Ela ficou na direção entre 1972 e 1974. Um período curto, né? Nossa, muito curto. E a pesquisa conseguiu levantar informações sobre como foi a gestão dela? Conseguiu. A pesquisa documental que elas fizeram indica que não foi nada fácil. Ela enfrentou, assim, desafios bem grandes. Inclusive, parece que teve uma luta por equiparação salarial, sabe? Para ganhar o mesmo que um homem no mesmo cargo. E conseguiu? Ao que tudo indica, não. O artigo sugere que essa equiparação não foi concedida na época. Caramba, isso já diz muito sobre as barreiras, né? As barreiras estruturais daquele tempo. Demais. E o mais curioso é que, mesmo com o passar das décadas, esse avanço na representação feminina em cargos altos foi bem lento, bem tímido. É o que parece. Nos anos 70, 80, o artigo menciona outras mulheres que tiveram algum destaque, né? Sim, menciona a Natália Mesquita Vaz Eduardo, por exemplo. Ela foi supervisora escolar, coordenadora do Centro Cívico. Hoje ela dá nome à biblioteca, né? Uma homenagem importante. Super importante e merecida. Mas veja, as posições que essas mulheres ocupavam ainda eram muito ligadas a áreas vistas como, bom, mais femininas, né? Pedagogia, administração. Entendi. Aquela divisão meio clássica de papéis. Exato. O artigo até aponta que uma quebra nesse padrão só começou a acontecer mais para frente, lá nos anos 90. Ah, é? Com o que, exatamente? Com a chegada de servidoras em áreas mais técnicas, áreas de produção mesmo. O estudo cita veterinárias como a Ariadne Freitas e a Eliane Cavalcante. Interessante. Então, uma mudança no perfil das mulheres que entravam na instituição. Isso, e esse período também coincide com um aumento geral no número de servidoras. Primeiro com os concursos públicos ali nos anos 90 e depois de forma ainda mais forte a partir de 2008 com a criação dos institutos federais. Ah, sim, a expansão da rede federal. Exatamente. Tanto que, em 2019, que é o ano final da análise do artigo, as mulheres já eram 45% do total de servidores lá no campus. Quase metade. Quase metade. Numericamente, parece um avanço bem expressivo, né? De 3 lá nos anos 60 para quase metade em 2019. Sem dúvida. Numericamente, sim. Mas aí... Tem um mais, né? Tô sentindo que vem um mais. Tem um grande mais. É aqui que a pesquisa fica, assim, muito reveladora. Porque esse aumento no número total de servidoras ele não se refletiu da mesma forma nos cargos de gestão, principalmente os de topo. Ah, o famoso teto de vidro. Exatamente.
O teto de vidro bem ali nos dados. Olha só os números de 2019 que o artigo traz. Vamos lá. Mulheres eram 45% do total, certo? Certo, quase metade. Mas quando você olha para as funções gratificadas, as FGs, que já são cargos de chefia, né, coordenações e tal, Sim, níveis intermediários de gestão. isso, elas ocupavam só 28% dessas FGs. Bem menos que os 45% do total. Já caiu bastante. Bastante. E agora segura. Quando a gente vai para os cargos de direção, os CDs? Que são os cargos mais altos, né? Diretores de área, diretor-geral. Exato. Maior poder de decisão, maior remuneração. Sabe quantos por cento eram ocupados por mulheres em 2019? Ixi, chuta baixo. Sei lá, 15%? Menos. 8%. 8%? Só 8%? Nossa, que disparidade enorme. Gigantesca. Quase metade do quadro geral feminino, mas menos de 1/10 dos cargos de alta direção. É muito baixo. E o que explica isso, segundo o estudo? Porque já existiam eleições democráticas para diretores, né? Não era mais só indicação. Sim, já existiam eleições. Mas o que o artigo sugere é que a cultura organizacional, sabe, aquele jeito de funcionar da instituição, os valores implícitos, ainda tendia a favorecer perfis masculinos para esses postos mais altos. Mesmo com a democracia interna, a cultura falava mais alto. Parece que sim. E essa cultura se manifesta até na generificação de certos cargos, como o artigo chama. Generificação. O que seria isso? É a ideia de que certos cargos são como que naturalmente mais adequados para homens ou para mulheres. Ah, entendi. Tipo o exemplo que você deu antes da área pedagógica ser vista como mais feminina. Exato. E o artigo dá outro exemplo interessante para 2019. A direção de assistência estudantil, que lida muito com o cuidado, com o apoio aos alunos, era um cargo frequentemente ocupado por mulheres. Como se fosse uma extensão do papel de cuidadora, sabe? Entendi. Enquanto as diretorias mais ligadas à gestão geral, orçamento, planejamento estratégico, ficavam mais com os homens. Provavelmente. O estudo aponta essa tendência. Então, resumindo a análise toda, Sim. o que a gente vê é, sim, mais mulheres entraram no IFE goiano de Urutaí ao longo dos anos. Um avanço numérico inegável. Mas Mas aquela barreira, aquele teto de vidro para chegar nos cargos mais altos de gestão, ele permaneceu muito forte, muito resistente, pelo menos até 2019. E o número total de mulheres que chegaram a esses cargos de direção, CDs ao longo de toda a história, o artigo quantifica isso. Quantifica, e é um número que reforça essa ideia da barreira. Em 66 anos de história analisados, Sim. elas identificaram apenas 14 mulheres que ocuparam algum cargo de direção. 14 em 66 anos, incluindo a única diretora-geral. Exatamente, é muito pouco. Nossa, muito pouco mesmo. Isso leva a gente a pensar, né? Com certeza. Leva a uma reflexão importante, que vai além dos números. O aumento na quantidade de mulheres é um passo, claro, mas não é suficiente por si só. Não mesmo. A questão que fica é, que mudanças culturais mais profundas, que mudanças estruturais, sabe, nas regras do jogo, ainda são necessárias dentro dessas instituições, como o IF goiano, Para que exatamente? para garantir que essa representatividade feminina chegue de fato aos níveis mais altos de gestão. E não só chegar, mas chegar de forma equitativa, justa, né? Que não seja só simbólico. Uma pergunta fundamental, sem dúvida, e que precisa ser feita não só lá, mas em muitas outras instituições. Exatamente. Olha, uma análise realmente necessária. Queremos agradecer muito e parabenizar as autoras, a Mariana Lucas Mendes e a Cristiane Maria Ribeiro por esse trabalho, por trazer esses dados e provocar essa discussão tão importante. Concordo plenamente. É um trabalho de fôlego e muito relevante. E para quem se interessou e quiser ler o artigo na íntegra, ver os detalhes, a metodologia, Sim, o link para o artigo completo vai estar na descrição desta nossa análise aqui. ótimo. Então fica a dica para quem quiser se aprofundar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar outras investigações como esta. Isso aí. Muito obrigada pela conversa e até a próxima. Até a próxima.